E nesta terça-feira, a nossa entrevistada é Sueli Bise, que é a chefe do cartório eleitoral em Campo Mourão, em pauta, o prazo final para regularização da situação eleitoral. Professora, advogada, Sueli Bise, bom dia. Bom dia, Donizete. Bom dia a todos os ouvintes da 100.9 Musical FM. Alguns ignoram esse documento que é o título de eleitor, né? Já ouvimos isso. Qual a tua opinião sobre o título de eleitor, a importância também da regularização eleitoral, Sueli? Donizete, o sentido da democracia está na possibilidade do cidadão exercer a soberania popular, né, que se concretiza aí no direito sagrado do voto, que é escolher os seus governantes, seus dirigentes, os dirigentes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, o eleitor ele tem em suas mãos um importante instrumento de mudança política e social, que é o voto. Né? Então é fundamental que o direito ao voto seja exercido aí de forma consciente e reflexiva, e com consciência de que o voto ele tem um forte papel no destino do país, né? E já que é o pilar fundamental aí da democracia. Então, por isso que estar com o seu título eleitoral em situação regular e exercer o seu direito constitucional do voto é de suma importância. E quando a gente fala do documento, o título de eleitor, não é aquele documento que é obrigatório mais nas urnas, ou você pode levar só uma carteira de identidade, mas a questão é que você tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral para que esse documento tenha a validade, né? Porque hoje não é necessário o documento do título eleitoral da votação, não precisa apresentar mais ele, né? Basta um documento oficial de Exatamente. identidade com foto. Agora, com relação à regularização, qual o prazo final para regularizar essa situação com a Justiça Eleitoral antes das eleições? É, Agora, inicialmente, nós temos o prazo final de 19 de maio, que é para aqueles eleitores que não compareceram às urnas nos últimos 3 pleitos, ou seja, nas eleições de 2022, no primeiro e segundo turno, e nas eleições de 2024, né, que foram as eleições municipais. Então, quem não compareceu no dia 2 do 10 de 2022, no dia 31 do 10 de 2022 e no dia 6 do 10 de 2024, e não justificou a ausência e não pagou as multas eleitorais, ele deve regularizar a sua situação, porque ele pode ter o seu título cancelado caso não faça essa regularização até o dia 19 de maio. A gente percebe, a Justiça ela perdoa a primeira falha, pode deixar de votar em uma situação, não pode deixar de votar em duas vezes, é Na isso? verdade, não pode deixar de Nenhuma. votar consecutivamente em 3 eleições, Três. né? 3 eleições. Não necessariamente perdoa, né? Porque a dívida permanece. Aquele eleitor que não comparece às urnas para votar, ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral, desde que não seja aqueles eleitores facultativos, né? Nós estamos falando dos eleitores obrigatórios, que são aqueles eleitores acima dos 18 anos e menores entre 18 e 70 anos, desde que não seja não alfabetizados, né? Porque os não alfabetizados também são facultativos. Então, eleitores com menos de 16 anos, aliás, com menos de 18 anos, de 16 a 18 anos, acima de 70 anos e os não alfabetizados, eles são facultativos, né? E alguns eleitores também com portadores de deficiência, né? Eleitores, aliás, com deficiência. Então, corrigindo, né? Eleitores com deficiência também, em algumas situações, o voto é facultativo. Então, ele vota se ele puder. Nas vésperas das eleições, sempre a Justiça Eleitoral dá nova chance para quem tem pendência? Esse é o prazo final antes das eleições. Na verdade, esse é o prazo para o eleitor regularizar que não votou nos últimos 3 pleitos, que terá o título cancelado. Agora, eleitores, eles podem regularizar a qualquer tempo, né? Nós temos o chamado fechamento do cadastro, que a legislação prevê
que é o chamado final de prazo, que a gente chama lá no 150 dias antes da eleição, que se dá ali pelo mês, final do mês de abril, início do mês de maio, geralmente, do ano eleitoral, que isso acontece lá em 2026, aí nós chamamos, a Justiça Eleitoral chama os eleitores para que regularize, para que faça seu título, porque o cadastro vai fechar e nesse período, né, 150 dias antes da eleição, não se faz título, não se movimenta, para poder fixar a base de eleitores, para poder inserir esses eleitores na urna eleitoral, para poder votar, né? Porque a quantidade de eleitores, nós vamos ter no período eleitores aumentando, eleitores diminuindo, então a Justiça Eleitoral ela necessita de fixar essa base de eleitores nesses 150 dias antes da eleição. Mas é importante que se diga também que, embora tenha esse prazo até de fechamento do cadastro, essa chance. exatamente, é importante que o eleitor não deixe para a última hora, né, tendo em vista a existência de filas imensas nesse período. Então, a Justiça Eleitoral agora está tranquila, nós temos lá 4 guichês disponíveis para poder atender presencialmente o eleitor, sem contar que ele pode fazer todo esse atendimento de forma online também. Vamos falar do atendimento também. Então é rapidinho. Chegou lá, não é uma longa demora. Quanto tempo demora em média o atendimento ali? 5 minutos. 5 a 7 minutos no máximo, né? Caso tenha que colher a biometria. Caso não tenha que colher a biometria, rapidamente, é um minutinho, só imprimir a multa, né? O eleitor pode pagar por Pix mesmo, pode ir ao banco caso ele não tenha o aplicativo, né? Ou uma conta bancária, e pode pagar por boleto. Os então, valores? R$ 3,51 por multa eleitoral. Não está difícil de resolver. Quais são as principais situações da convocação para essa regularização? É transferência, domicílio, quitação de multas, quais outras? Geralmente é a quitação de multa. Quitação né? de multa. Aquele eleitor que não compareceu nas últimas eleições e não justificou. Né? Então, ele deve comparecer e regularizar essa situação. Caso não faça, terá o seu título cancelado. E é importante também que, caso ele esteja nessa situação em outros municípios, esteja morando no nosso município, pode fazer também. Ele pode fazer a transferência para cá também e pode regularizar já aqui essa situação, mas para isso ele deve comprovar também um vínculo com o município, através de um comprovante de endereço em seu nome ou de um parente. Caso seja de um parente, ele deve, caso ele more com um parente, né, pai, mãe, marido, esposa, deve comprovar o vínculo com quem tem o comprovante no nome. Me perdoe, mas vou contar uma situação particular aqui. Eu transferi o meu local de votação e me arrependi, porque lá é uma longa fila, todo mundo vai votar naquela sessão ali, e é um horário, no dia a gente está cobrindo as eleições. Eu posso mudar de novo de local agora? É o momento? Claro, pode, é o momento de mudar. Né? Vamos providenciar isso, inclusive, agora. Deve Documentos mudar, né? Porque É. Sessão com menos eleitores, mais cômodo, mais tranquilo. E é geralmente nas épocas em que a gente está fazendo cobertura de eleições e olha, a fila ali, nessa última vez até foi bem célere. Documentos necessários para quem deseja regularizar? Documento oficial de identidade com foto, né? Esse é obrigatório. Título eleitoral, se houver. Um comprovante de votação, de justificativas eleitorais, se houver. E comprovante de residência em nome do eleitor, de seus pais, do esposo, da esposa, né? Então isso é obrigatório. Como os eleitores podem consultar a situação eleitoral? Ele pode consultar, pode ir na própria Justiça Eleitoral, né? Ele pode também consultar no site do TSE, tse.jus.br, serviços eleitorais, autoatendimento ao eleitor, né? Então está disponível para ele fazer essa consulta, e ele clicar no título eleitoral, consultar a situação, né? Vai aparecer uma mensagem identificando as faltas nas últimas 3 eleições, caso ele tenha, né? E ele vai também poder regularizar, realizando pagamento aí até 19 de maio para evitar o cancelamento do título. Necessidade de agendamento prévio?
nenhuma Nenhuma. necessidade de agendamento prévio. Então, como ele pode fazer isso? Basta ir no cartório. Basta ir no cartório. Ele chegando lá vai retirar uma senha e ser atendido na ordem de chegada. E, claro, quem tiver preferência vai ser atendido também respeitando o direito de preferência do eleitor. São muitas as pessoas, quais as estimativas de total de pessoas aqui em Campo Mourão que estão necessitando dessa regularização? Cerca de 3.383 eleitores, né? Então, levando em consideração que nas últimas eleições o vereador mais votado, né, na eleição teve basicamente aliás, não teve essa quantidade de votos, então É, é uma quantidade de votos mais que suficiente para eleger um candidato em primeiro lugar, né? 3.383 eleitores são muitos eleitores que precisam aí regularizar a situação sob pena de ter seus títulos cancelados. muita gente deixou de ir às urnas. Vamos falar também por que a gente está avisando sobre isso. Quais as consequências dessa irregularidade, as penalidades para quem não regularizar o título eleitoral, a situação com a justiça. Exercer o seu direito de voto, né? Porque primeira situação que aquele eleitor que não regularizar a situação não vai poder votar nas eleições porque vai ter o seu título cancelado, obter passaporte ou CPF, tomar posse em concursos públicos, conseguir empréstimos de créditos, né, em estabelecimentos mantidos pelo governo, renovar matrículas em faculdades e universidades, entre outras situações aí que exija a quitação eleitoral, né? Porque aquele eleitor que não votou, que não compareceu às urnas, ele está em débito com a Justiça Eleitoral, ele não tem quitação eleitoral. E a justiça pune essa irregularização. Na verdade, ele vai deixar de fazer não vai ficar impedido de fazer essas operações que exigem a quitação eleitoral. Terminou o nosso tempo aqui. Alguma recomendação? Eu sou Eli Bise, chefe do cartório eleitoral de Campo Mourão, professor, advogado. Agradecimentos pelas informações durante a entrevista. Sua mensagem, então, final para os nossos eleitores sobre a importância de estarem regularizados para essas próximas eleições. Desejar também os canais oficiais de contatos para mais informações. A Justiça Eleitoral, né, está sempre à disposição do eleitor, esperando que o eleitor compareça e regularize, providencie o mais rápido aí essa regularização, seja de forma online, seja de forma presencial, com o pagamento da multa, né, comparecendo no cartório eleitoral, portando os documentos necessários para a regularização e para facilitar o atendimento. E é claro que a Justiça Eleitoral agradece o espaço para poder levar essa informação importante à população, lembrando que o final de prazo, né, Donizete, para os eleitores, se eles deixam para regularizar essa situação lá em maio, por exemplo, pode ser que ele não consiga votar. Né? Pode ser que ele não consiga votar, pode ser que ele encontre longas filas. Então, para que ele não tenha problema, né, é bom que ele resolva isso agora, através dos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente. Então, fica aí o recado e o convite para o eleitor para regularizar a sua situação. Mais um recado importante também que eu gostaria de lembrar, já que, aproveitando a oportunidade, né, é que aqueles eleitores da região bairro de Campo Mourão, que ainda têm o título antigo da 183 Zona Eleitoral, eles devem reimprimir o título eleitoral deles. Né? Então é importante baixar o aplicativo e-título ou reimprimir o seu título eleitoral no site do TSE. O Jornal 100 volta amanhã, nesse mesmo horário. Até lá!